Tá certo, agora são 8 horas e 5 minutinhos. A dona Araci Silva, ela diz aqui pra gente o seguinte: bom dia. Bom dia, dona Araci, obrigado pela participação aqui. Ela tá participando conosco através do nosso 99109-5099. Ela disse que foi votar, tinha muitas pessoas que foram votar no Bolsonaro. Quando ia confirmar sua foto, ninguém tomou providência, segundo aí o que ela diz aí, viu? Então, teria que ser investigado, inclusive, na época, né? Para dar uma olhada nisso. Se você vai votar e não aparece o nome do candidato, então tem que tá acontecendo algum problema aí na urna eletrônica, e isso precisa realmente teria que ser sido visto, né, na época. Agora são 8 horas e 6 minutinhos, a gente continua a falar dos bastidores de Brasília, porque apesar de o próprio presidente Lula usar as recentes descobertas da Polícia Federal como munição contra o adversário Jair Bolsonaro, alas do governo e parlamentares se dividem sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes e todos os avanços da delação do tenente-coronel Mauro Cid. Ministros e aliados do petistas no Congresso veem com cautela a forma como a colaboração de Cid foi firmada com o STF enquanto ele estava preso. Integrantes desta ala frisam que esse tipo de conduta lembra métodos usados durante a Operação Lava Jato. A torcida é para que a delação de Cid seja robusta e farta em provas, porque, se não afirmam, não haveria por que fechá-la. A ausência de evidências é uma das críticas apresentadas às delações firmadas na Lava Jato. Essa posição difere da do ministro Flávio Dino, que tem respaldado e defendido publicamente todos os atos da Polícia Federal que está sob seu guarda-chuva. A delação de Cid foi homologada em 9 de setembro por Moraes. Um dos principais focos de atenção entre aliados de Lula está no poder concentrado nas mãos do ministro. Se, por um lado, Moraes tem mirado em adversários do petista, por outro lado, as ações dele representam um fortalecimento excessivo, avaliam. Além do fortalecimento político do Supremo entre aliados do presidente, há o receio de que essa empreitada em cima de Bolsonaro e aliados acabe por ampliar o poder do grupo político oposto ao de Lula. A avaliação é que Moraes tomou as medidas necessárias para manter a democracia frente às empreitadas golpistas de Bolsonaro, mesmo que algumas tenham sido controversas do ponto de vista jurídico. O problema apontado é que agora não se sabe mais quando essas medidas irão cessar. Há ainda o temor de que, eventualmente, o ministro direcione as armas para a esquerda. Josiel Menezes, até os aliados de Lula. Josiel, eu estou achando que Moraes está exagerando. Será? Eu acho que eles estão com a consciência apurada nesse momento. Veja bem, Ana Priscila ficou 4 meses numa espécie de solitária, ou seja, ela é uma das pessoas que era protagonista da questão das invasões ali. Isso é praticamente uma tortura para uma pessoa antes de qualquer julgamento, né? Então houve isso aí, existe uma preocupação muito grande. 4 meses também prisão do Cid. Tudo isso aí, e vence a questão de assinar um acordo premiado. Então é sobre isso que os aliados do Lula estão falando, ou seja, que não deveria acontecer. Assim como eles criticaram na época a questão da delação do Decídio, a questão da delação do Severo, a questão da delação do Palocci, porque eles estavam presos quando fizeram a tal delação premiada, né? Teve os irmãos Batistas também, que foram pressionados, fizeram uma delação, o acordo, né? E houve aquele tumulto todo. Nesse sentido, né, a situação está correta, que é os apoiadores do Lula, e a oposição correta, que são os apoiadores do presidente Bolsonaro. Existe um excesso, um exagero com relação a punir primeiro para buscar uma delação. Eu não sei se o Ulisses pensa dessa maneira. Ulisses, como é que você vê isso? É complicado, porque posição pessoal do PT não quer dizer que seja uma posição correta ou nenhum norte a ser seguido no Brasil, né? Ou seja, hoje o PT tem o presidente que governa o Brasil. Agora, todos nós sabemos que o Lula não pensa como o PT. O Lula, ele pensa como o Lula, ou seja, ele é um gestor público, tem inclusive tido algumas divergências com o próprio partido, o partido tem tido divergências em relação a isso. Vou te mostrar uma divergência. Uma divergência, por exemplo, é em relação à indicação
do Flávio Dino para o STF, para a vaga da Rosa Weber, não é? Então, há essa divergência aí, ou seja, interna dentro do partido. Há pouco tempo, o próprio ministro, o próprio presidente Lula, ele torceu o nariz quando a presidenta nacional do partido, a senadora, deputada federal Gleice Hoffmann, fez uma crítica diretamente ao STF, ao TSE, aquela coisa toda, a Justiça Eleitoral. Então, veja bem, dentro do PT há um caldeirão de divergências. Agora, resta saber se o presidente concorda com isso, o presidente Lula. E mesmo que o presidente concorde com isso, ele não pode interferir também, porque o executivo interfere no judiciário, não é? O que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, eu te garanto uma coisa, que não é uma decisão própria dele. Ele representa um colegiado de 11 ministros lá no STF. Então, se ele toma uma decisão, se a decisão é polêmica, é constitucional ou anticonstitucional, eu não vou dizer assim, porque alguns acham anticonstitucional, né? Acham que ele está exagerando. Exagerando não está. Primeiro, que é um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Segundo, está lá no STF, ou seja, como ministro. Então, as decisões deles podem ser até questionadas pela sociedade, devem ser questionadas num espírito democrático. Agora, chegar a falar que o PT não concorda com isso e ele tem que seguir o que o PT quer, aí não. Aí é você colocar a reboque um poder, né, em relação a um partido. Ô, Ulisses, tem essa preocupação aí também de que essas provas do CID em sua delação sejam provas realmente robustas, né? Os governistas estão preocupados com isso. Eles afirmam que, né, se não houver nada realmente robusto, verdadeiro, não há o porquê fechá-la, né, fechar essa delação. E como é que você vê isso? Não, eu concordo. Por exemplo, a delação, ela precisa... Ou seja, você busca esse instituto da delação premiada quando há uma revelação que não foi feita, ou seja, que possa corroborar a tese sua. Qual que é a tese do STF, a tese do governo hoje, ou então a tese do espírito democrático no Brasil? Que alguém financiou as manifestações, os atos golpistas de 8 de janeiro, ou seja, quem foi que financiou, se foi um grupo de empresários, se esse grupo está ligado também às Forças Armadas, ou seja, se houve uma negligência por parte da Polícia Militar do Distrito Federal, ou seja, existe todo um trabalho aí que deve ser levantado para você, de certa forma, tipificar quem foi e quem é o responsável para você responsabilizar civilmente esse grupo, essas pessoas, esse montante de gente aí. Por quê? Porque o que se quer saber hoje é o que aconteceu em 8 de janeiro. 8 de janeiro tem as imagens estão ali. Ou seja, aquilo ali foi um ato antidemocrático, sim. Que atentou contra a democracia, sim. Isso fere a legislação no Brasil, sim. Fere a Constituição Federal, sim. Quem foi o responsável? Quais foram os responsáveis? Você vai ter essas informações através dos depoimentos, das oitivas dadas pelas pessoas que foram personagens, que estavam naquele determinado momento. Se você não tem essas informações como você quer, você oferece juridicamente através das chamadas delações premiadas. Então, se houver essas informações consubstanciosas nessas delações premiadas, sim, se não, para que isso? O Instituto existe. Tá certo. E daqui a pouco, né? Só acompanhando o que o Ulisses falou, Alex, daqui a pouco, às 9 horas, começa o depoimento do Agino Bandim, que é o empresário lá do Mato Grosso, que é acusado de ter participado de financiamentos nos acampamentos. Daqui a pouco, 9 horas, vai pegar fogo, viu? Até agora pegou só bagre pequeno, não pegou nenhuma pessoa assim, né? Vamos dizer, o tubarão. Tá certo, agora são 8 horas e 15 minutinhos, só repassando aqui mais alguns recados, algumas observações, opiniões do nosso telespectador, ouvinte, internauta. Aquele Oliveira diz bom dia a todos. Sobre esses coletes não houve roubo porque foi descoberto a tempo. E aí a Nina diz na CPI distrital, Paula Belmonte pediu a quebra de sigilo de Ana Priscila. É o que ela fala aqui. O senhor João Evangelista, ainda sobre a questão dos coletes, ele disse que houve pedido de propina para a compra aí dos coletes lá no Rio de Janeiro, né? Como a gente falou aqui, que envolve aí o Braga Neto. 8 horas e 15 minutinhos, Emanuel Winder.